conversando aqui um pouquinho antes, que eu acho super engraçado quando eu ouço aquela expressão overnight success. Aquele empreendedor que teve uma brilhante ideia de negócio, abriu sua empresa e do dia para a noite alcançou o sucesso. Para mim, empreender está muito mais para pilotar um carrinho de rolimã na descida, em alta velocidade, tentando se equilibrar com um monte de gente na garupa, tomando uns capotes e umas raladas de vez em quando, se recolocando de volta no lugar, e depois de certo ponto a velocidade está tão alta que você não consegue mais olhar para trás, o único caminho é realmente seguir em frente, e mais importante do que saber onde essa rua vai dar, é você aprender alguma coisa com as raladas no meio do caminho. A minha história de overnight success já dura mais ou menos 12 anos e eu tenho absoluta convicção que eu não estou nem perto do sucesso. Eu fui exposto ao empreendedorismo ainda muito jovem. Eu sou natural de Londrina, interior do Paraná, e eu lembro que aos 6 anos eu conheci o lado empolgante do empreendedorismo e o lado assustador. Eu lembro muito bem do dia em que os meus pais decidiram pegar todas as economias da venda da casa própria deles e investir 100% num novo negócio, numa loja de shopping que venderia aeromodelos, brinquedos importados. Eles deixaram de lado o escritório de arquitetura e engenharia, que até então estava indo super bem. Enfim, eu achava empolgante essa ideia, porque, eu adorava aqueles brinquedos. E eu achava assustadora, porque eu ouvia as discussões dos meus pais em relação ao desempenho da loja. E eu lembro muito bem de um dia que o governo sobretaxou todos os brinquedos importados. E do dia para a noite, o modelo de negócio dos meus pais caiu por terra, ruiu. Todo aquele planejamento que eles tinham feito de investimento não servia mais para nada. E eles, desde então, tiveram muita dificuldade de se recuperar. Eu lembro também que, aos 6 anos de idade, indo na loja, eu tentava ajudar, organizar, limpava de vez em quando, atendia um ou outro cliente e, obviamente, eu pedia dinheiro para o meu pai. E ele, de vez em quando, abria o caixa da loja, pegava R$5, de vez em quando do bolso da calça, me dava o cincão, e eu ia na praça de alimentação do shopping. E eu lembro muito bem de comer um Big Mac a R$4,95, e isso me marcou muito naquela época. Não, obviamente, o Big Mac a R$4,95, mas a confusão entre o que era dinheiro da casa e o dinheiro da empresa. E, sem dúvida alguma, isso marcou muito a minha escolha por seguir a administração de empresas. Eu lembro que, por 2 anos consecutivos, eu tentei passar na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, que, na minha opinião, era a melhor faculdade de administração do Brasil, e eu não passei. E essa talvez tenha sido uma das minhas primeiras decepções e frustrações. Mas aos 16 anos de idade eu passei sim, em último lugar, mas passei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no curso de administração. E lá vou eu para Curitiba me mudar. Eu lembro que eu sempre valorizei muito o aprendizado prático. Aquela coisa da não deixar a faculdade atrapalhar seus estudos. E eu gostava de experimentar, eu gostava de viver, de aprender fazendo. E eu lembro muito bem que, entrando na empresa Júnior, eu fiquei 1 ano como consultor, mais 1 ano como diretor de marketing, outro ano como presidente e voluntário, porque na empresa Júnior você não ganha R$1 de salário. E, sem dúvida alguma, o principal ativo que eu construí naquele momento foi uma rede de amigos e pessoas que eu confiava e que confiavam em mim, uma rede muito grande. E, em especial, tinha 5 jovens que decidiram sair da empresa Júnior para empreender uma organização chamada Aliança Empreendedora, que a ideia era basicamente levar alguns acessos para empreendedores localizados em comunidades de baixa renda. E aquela ideia me fascinava, me brilhava o olho. Eu era apaixonado por aquela causa, por aquele ímpeto empreendedor que, ao mesmo tempo que você tinha um negócio, você gerava impacto social. Muito porque eu tinha lido ainda durante a faculdade um livro que me marcou muito, chamado O Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus, que, por sinal, depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E eu lembro que a Aliança fazia exatamente aquilo. Eles aplicavam na prática tudo aquilo que o Yunus estava falando no livro dele. E aquilo me apaixonou. E eu recebi um convite para ir trabalhar na Aliança Empreendedora.
Um convite de grego, na verdade, porque eles não tinham R$1 para pagar o meu salário. E eu lembro muito bem que, enfim, eu estava há 3 anos já sem ganhar R$1 de salário, o que é mais algum tempinho? Eu aceitei o convite da Aliança, fui trabalhar com eles. 6 meses depois, a gente fechou um primeiro projeto e eu recebi o meu primeiro salário. Eu lembro da emoção de ter olhado a minha conta corrente e ter visto um dinheiro que eu suei, eu batalhei, eu conquistei pela primeira vez. E aquilo para mim foi muito marcante, porque eu aprendi a dar valor para o dinheiro, a entender como era difícil ganhar, como era difícil conseguir obter aquele dinheiro. E eu lembro também que a grande maioria dos empreendedores com os quais a Aliança trabalhava eram artesãos ou artesãs. E a grande maioria dessas artesãs, elas tinham um ótimo produto, tinham design, tinha preço, mas não tinham a menor ideia em como vender seus produtos. Enfim, eu achava que eu tinha um talento para a área comercial, eu comecei a pegar na mão daquelas artesãs, apresentar elas e os produtos delas para pequenas lojas, pequenos varejistas, lá em Curitiba mesmo, e do outro lado da mesa eu percebi que tinha muita gente querendo comprar aquele tipo de produto, mas ninguém fazendo a ponte entre esses dois mundos de forma escalável. Foi aí que eu tive a brilhante ideia do meu primeiro negócio, que seria totalmente inovador, disruptivo, que ia mudar a realidade dos artesãos e das artesãs no Brasil, que era nada mais, nada menos do que uma loja em shopping. É rir para não chorar, né? Mas é nada muito diferente do que os meus pais haviam feito há quase 20 anos atrás. Mas foi super importante para eu aprender as dores do que é ser um varejista no Brasil, do que é operar no nosso país. Eu lembro muito bem, quando eu fui abrir a empresa na junta comercial, naquele momento você tinha que ir na junta comercial para abrir o seu negócio, e a dona Tereza, que era a atendente, estava do outro lado da mesa, e eu sentei, chegou a minha senha, eu sentei, e a dona Tereza começou a me perguntar. E ela, qual que é o nome da empresa? Eu, Solidário. Qual que é o seu nome? Thiago Dalvi. Qual que é o endereço? Eu falei o endereço. Qual que é a sua idade? Aí eu parei e falei, 19 anos. Naquele momento que a Tereza estava em frenesi ali com o teclado, ela parou, soltou o teclado, olhou para mim e falou, menino, não faz isso com a sua vida, você tem ideia do que você está se metendo? Você já falou com seus pais sobre isso? Eu lembro que eu tinha, assim, falado com os meus pais, eram mixed feelings ali, né? Acho que o pessoal, alguns apoiavam, alguns não tanto, mas enfim, eu acabei abrindo a loja. Claramente ela não deu certo, não foi um sucesso. Não tem essa rede de lojas hoje, né? Mas foi super importante para entender mais desse negócio. A margem era baixa, acho que foi um grande investimento em educação. Se a loja não estava dando certo naquele momento, a gente queria fazer dar certo. E se uma estratégia não vingava, o que eu tentei fazer era atirar para tudo que é lado. A gente tentou vender por catálogo, representante comercial, feirinha, feirona. E óbvio, né, galera, quando a gente não tem um foco, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa dar certo. Mas tinha uma ideia que estava reverberando na minha cabeça há algum tempo já. Grandes redes varejistas tinham escala, tinham lojas em todo o Brasil. Poxa vida, se a gente entrasse em uma delas, talvez a gente conseguiria alcançar aquele sonho, né, da escala. Bom, a gente mirou em nada mais, nada menos do que o maior varejista do mundo. Vamos mirar no Walmart. Então, se é para fechar com alguém, vamos fechar com o maior deles. Por 6 meses, a gente não conseguia passar da secretária do Walmart. E afinal, você com 19 anos de idade, 20 naquela época, não tem LinkedIn, seu pai não é diretor do Walmart, você não conhece ninguém lá dentro. Como que você constrói acordo comercial com o maior varejista do mundo? O que você faz? Alguma ideia? Eu não tinha nenhuma ideia. Eu tentei mandar um e-mail para o sejaumfornecedor@walmart.com. Não recebi resposta. Mas em um evento, eu conheci um dos diretores do Instituto Walmart, ele ficou apaixonado pela ideia de aliar o core business da empresa com o impacto social, marcou uma reunião com os diretores comerciais. Eu lembro de ter enchido 2 malas de produtos, voei para Porto Alegre, onde era o headquarter deles, coloquei todos os produtos na mesa, e ao final daquela reunião, nós tínhamos 32 produtos aprovados com a rede Walmart. Era mais do que muita grande empresa já tinha conseguido com aquele varejista.
E eu lembro muito bem desse momento, porque um dos diretores da rede Walmart, ele parou, ele viu que eu era muito novo, parou, olhou para mim e falou, olha, Thiago, veja bem, o que você está construindo aqui com a gente é algo muito sério. Então, por favor, entregue os pedidos no prazo, não deixe faltar estoque na loja, faça tudo direitinho. Eu olhei para ele e falei, claro, fica tranquilo, né? Pô, tudo vai dar certo. Eu lembro de ter voltado para Curitiba, não é bem assim. Eu lembro de ter voltado para Curitiba, esperado uma semana, 15 dias, 30 dias, nenhum pedido chegou. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Não estou recebendo pedido. Eu achei que ia vir um mar de pedido, a gente ia começar a vender para caramba, tudo ia acontecer. Decidi ir na loja do Walmart. Cheguei na loja. Quando eu chego na loja, me apresento que eu sou o Thiago da Solidário, o comprador, gente, estava em frenesi. Ele estava louco atrás de quem era esse Thiago da Solidário. A gente não tinha integrado o nosso ERP com o ERP do Walmart. E ele estava, Thiago, como que vocês querem fornecer para a gente, se nem o ERP vocês integraram? Como assim? E eu, meu Deus, ERP, eu aprendi na faculdade de administração, o que é isso? Deixa eu correr atrás desse negócio. E claramente a gente não tinha o ERP, não sabia o porquê isso era importante, mas fui atrás e a gente não usou ERP. A verdade é que ele imprimiu um pedidinho ali na impressora matricial dele, quase caí para trás, porque eram 1.600 itens, dos 32 produtos, era mais do que a gente tinha recebido em toda a história da Solidarium até aquele momento. A gente levou quase 30 dias para fazer a primeira entrega. Os indicadores da loja estavam péssimos já, porque eles estavam em ruptura. Enfim, a gente já estava comprometendo as metas da loja, né? Então a gente já não começou muito bem ali. Mas enfim, aprendemos com isso. Conseguimos produzir com estoque mínimo, com estoque de segurança. Nas próximas entregas a gente já fazia no dia seguinte, muitas vezes até no mesmo dia. Mas eu lembro que eu pegava o carro da minha então namorada, que me ajudou muito naquele momento. Eu ia nas cooperativas, eu ia nas associações, pegava os produtos, colocava no porta-mala, ia até a loja, emitia a nota fiscal na mão, porque afinal a gente não tinha o ERP, esperava eles me chamarem lá nas docas, me chamavam nas docas. Eu lembro que quarta-feira era o dia de entrega de carne nas lojas, por exemplo. Eu lembro que quando eles me chamavam, eu ia lá, fazia a entrega, dava a volta, ia na gôndola, colocava o produto na gôndola e ainda tentava vender para o consumidor final. Eu lembro que quem mais ficava louco com essa história toda eram os seguranças das lojas, porque eles nunca tinham visto ninguém correr de um lado para o outro, tentando vender, pegando o produto das docas. E por mais que o negócio, a gente começou a crescer num ritmo acelerado, a gente começou em uma loja da rede Walmart, expandimos para 3 lojas em 3 meses, depois a gente foi para 56 lojas em 6 meses, chegamos a ter quase 500 lojas, incluindo lojas Renner, Tokstok e vários outros grandes varejistas. E por mais que o negócio tomou uma proporção interessante, ele estava muito longe daquele sonho de realmente transformar a realidade daquele público, né? Especialmente dos artesãos e das artesãs no Brasil. E a gente precisava evoluir, precisava mudar. Eu já estava fazendo aquilo há quase 4 anos. E eu lembro que eu conheci um programa chamado The Unreasonable Institute. Traduzindo ao pé da letra para o português, é basicamente o Instituto do Sem Noção. Eles pegam 25 empreendedores, colocam numa mesma casa para morar junto com 50 mentores e 30 investidores, com o objetivo de tentar acelerar o negócio dos empreendedores que participam desse programa. E o processo de seleção deles é super rígido, bem diligente. Eu lembro que eu passei pelas entrevistas, único brasileiro na final, e a final, nada mais, nada menos, era que você tinha que captar $10 mil via crowdfunding. Era um crowdfunding que eles montaram e os 25 empreendedores que captassem primeiro essa quantia eram nomeados Unreasonable Fellows e iriam para os Estados Unidos. Eu, tenho cara de pau, meu. Se é para bater perna, eu já tinha aprendido isso na Aliança lá atrás. Então, bora bater perna. E conversei com um monte de gente. E detalhe, cada pessoa podia colocar no máximo $200. Então, crowdfunding no Brasil, em dólar, você não dá garantia nenhuma, né? Porque o cara ele tem que basicamente acreditar em você. Não tem retorno algum para ele nesse investimento. Eu consegui, de novo, ser o último a ser aprovado. Mas entrei. Fui para o Unreasonable. E para mim,
Esse foi, sem dúvida alguma, o meu grande momento de transformação, de mudança, o meu day one. Foi quando eu tive contato com esse mundo da tecnologia. E especialmente a tecnologia como alavanca de transformação no negócio. Até então, para mim, negócio era você montar a loja, você se transformar em um distribuidor. E até então a gente tinha virado especialista nisso. Mas quando eu conversei com fundadores do eBay, pessoal que fundou o Etsy, que eram grandes marketplaces, grandes plataformas de tecnologia lá fora, o meu olho brilhou. Eu falei, caramba, tudo aquilo que a gente tinha sonhado, pensado, construído no mundo offline, agora a gente pode trazer para o mundo online. Mas não foi tão simples assim. Nem tão óbvio. Quando você fala em voz alta, parece natural. Mas eu lembro que o meu momento de clareza veio em uma pescaria. Eu sou pescador, eu sou apaixonado por pescaria, e eu fui pescar com um dos nossos mentores, que era também investidor, o Darren Dodson, da Calvert Foundation. E eu lembro que eu estava apresentando os 2 caminhos que a gente tinha para seguir para o Darren. E eu falei, Darren, eu estou considerando seriamente virar um empreendedor de calçados. A gente quer montar uma fábrica de calçados. Até então a gente tentou vender de tudo. Poxa vida, e não está dando certo. Por que não focar em um produto e virar um fabricante de calçados? Quando eu falei isso para o Darren, ele falou, cara, você está louco? Como assim virar fabricante de calçado? Você entende alguma coisa de calçado? Você já pesquisou sobre esse mercado? Você sabe o tamanho desse mercado? Você sabe quantos componentes vão num calçado? Eu não sabia de nada. Eu tinha só a vontade de querer fazer alguma coisa. Por outro lado, tinha o outro caminho, que nada mais, nada menos era do que trazer toda essa experiência e know-how que a gente tinha construído no mundo offline para o mundo online e montar o nosso próprio marketplace. Já tinha muita gente tentando fazer isso, e a gente tinha essa experiência. Foi aí que veio a ideia de montar o nosso próprio marketplace. Ficou claro para mim naquele momento que nós deveríamos seguir esse caminho. Eu voltei para o Brasil, colocamos o nosso site no ar. No primeiro dia, nós tivemos 20 vezes mais demanda do que nós tínhamos tido até então. Tá certo, o caminho é esse. De repente, eu achei a galinha dos ovos de ouro e agora a gente vai ficar rico e o negócio vai dar certo. 6 meses depois de ter montado o site, colocado ele no ar, para mim ficou claro que eu precisava meio que ser desincubado da aliança. Até então a gente estava ali compartilhando o mesmo espaço, e não era assim, não estava de cara para o vento. E agora a gente precisava enfrentar o vento. A gente tinha que pagar as próprias contas, ter o nosso contador, pagar aluguel, pagar tudo que tinha que pagar, como qualquer outra empresa no Brasil. E aí, meu amigo, o negócio ficou sério. Porque agora não tem outro caminho. É aquela coisa do carrinho de rolimã. Depois de certo ponto, a velocidade é tão alta que você só tem que olhar para frente. E a gente chegou a ter 380 mil produtos, 15 mil lojistas, mais de 1 milhão de visitantes únicos mensais. Como métricas de vaidade, estava ótimo. Tudo indo muito bem. Mas de verdade, eu lembro que quando eu voltava para casa, eu sentia que o negócio estava patinando. De um jeito ou de outro, se a gente não tivesse um investimento pesado, a gente tinha recebido um investimento pequeno, mas se a gente não tivesse um investimento pesado, o negócio não ia para frente. Este negócio, ele precisava de investimento. E a gente começou a patinar. Eu lembro muito bem que foi um momento bem pesado na minha vida. Eu voltava para casa, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia evoluir. Eu lembro que comecei a questionar o modelo de negócio, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e eu comecei a chorar. Começava a chorar, porque eu não via saída, não via outro caminho. De verdade, para mim, todo aquele sonho que a gente tinha construído há muitos anos atrás e que a gente tentou se reinventar todo ano, parecia que ia acabar. De um jeito ou de outro, a gente não tinha conseguido encontrar o modelo de negócio para ele dar certo. Eu não estava recebendo meu salário há quase 3 meses, não conseguia pagar meu aluguel. Nesse momento, a minha namorada, de novo, ajudou muito, foi bem importante na minha vida. Uma semana antes do dinheiro acabar, eu recebo uma ligação. Uma ligação que ia mudar
toda a história. E eu lembro que, quando eu atendi essa ligação, era a Betty Yang, que é uma das partners da 500 Startups, que é uma das principais aceleradoras de startups do mundo, baseada no Vale do Silício. E eu, oi, Betty, e aí? Ela, Thiago, eu tenho uma ótima notícia para você, uma excelente notícia. Nós queremos te convidar para vir para a 500 e nós vamos investir no seu negócio, na Solidário, como você pensou, como você criou. Eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, ou o que eu fazia. Eu só sei que eu respondi para a Betty e falei, Betty, eu tenho 1 semana de caixa, a empresa vai quebrar. Se você não investir agora, não vai existir mais Solidário. Então dá seus pulos aí e tenta colocar esse dinheiro no Brasil o mais rápido possível. Imagina se você fala isso para o investidor. Eu falei. No final ela conseguiu. No final a Betty conseguiu colocar o dinheiro no Brasil em 1 semana. Compramos, a gente não tinha dinheiro para comprar a passagem aérea, para vocês terem ideia. Compramos a passagem, fomos para os Estados Unidos. E, para quem não tem ideia, assim, uma aceleradora nada mais é do que um ambiente em que você é exposto a muita coisa, muito rápido, você conhece muita gente. Eu conheci vários investidores, vários mentores, vários outros empreendedores. E, ao final desse período, você basicamente faz um Demo Day, que é uma apresentação, um pitch, como esse, para muitos investidores. E a ideia é você captar investimento. E eu lembro que eu fiz o pitch, me preparei bastante, fiz o pitch, e ao final daquele Demo Day, eu tinha captado $1 milhão para uma empresa que estava praticamente quebrada, sem um tostão no bolso. Agora a gente tinha dinheiro, e agora a gente podia fazer o negócio acontecer. Eu lembro que a gente começou a investir, e aplicar aquele investimento para crescer ainda mais. A empresa crescia seus 20%, 25% ao mês, então estava num ritmo acelerado, mas a escala ainda era pequena. Quando a gente começou a investir aquele dinheiro, caiu uma outra ficha. Falei, caramba, todo aquele sonho que a gente tinha construído de Solidário, não sei se vai tão longe. Pelo seguinte, o mercado no Brasil estava mudando. Quando eu adquiria Marketplace, ele tem 2 lados. De um lado você traz o lojista, do outro lado você traz o consumidor. Quando a gente começou a investir na aquisição do lojista, a gente fazia isso muito bem, e como ninguém. A gente ajudava esse cara a operar, a cadastrar o produto, e ele prosperava ali dentro. Quando a gente começou a investir na aquisição do consumidor final, eu me deparei com um problema. A gente estava concorrendo diretamente com todos aqueles caras, aquelas empresas, que tinham sido parceiras no mundo offline da Solidário e agora estavam no mundo online, e muitas delas se transformando em marketplace. E de um jeito ou de outro, eles precisariam correr atrás da cauda longa. Então, se o Walmart vendia o celular, ele precisaria da capinha. E a gente era o cara para fornecer aquela capinha. A gente sabia fazer isso como ninguém. E eu comecei a me questionar de por que não um novo modelo de negócio que permitisse juntar esses 2 mundos. De um lado, eu pego toda a minha experiência de aquisição do lojista da Solidário e juntamos com a força de aquisição do consumidor final dos maiores varejistas do mundo. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando você acabou de captar $1 milhão e vender um sonho para o seu investidor, que a Solidário vai virar a maior empresa do mundo, e de repente, 30 dias depois, 40 dias depois, você começa a investir aquilo e você percebe que esse não vai ser o caminho. O que você faz? O que eu fiz foi sentar com cada um dos investidores, apresentar exatamente esse contexto que eu falei para vocês agora, que o mercado estava mudando, que tinha uma oportunidade muito maior e que nós adoraríamos trazer todos aqueles investidores para esse novo negócio, porque a Solidário, como ela não ia muito longe. E para mim ficou muito claro que a gente precisava evoluir, e para os investidores, ainda mais claro. No final, eles confiavam em mim. Muito menos na ideia de negócio, muito mais no nosso time e em mim como empreendedor. Nós fomos como Solidário e nós voltamos como Olist. Para mim, essa foi uma mudança gigantesca. E no primeiro mês de Olist no ar, a gente passou toda a história de resultado da Solidário. Opa, agora a gente acertou a mão. 10 anos depois, eu acho que agora vai dar certo. A gente começou a crescer, imagina vocês, né? A gente de quebrado, saiu com $1 milhão, agora com a responsabilidade de aplicar aquele investimento, fazer o negócio crescer.
No final, o Olist ele começou a tomar uma proporção muito maior do que a gente imaginava. A gente saiu de uma loja que a gente tinha no shopping lá em 2007, que atendia seus 10 clientes por dia, para mais de 1 milhão de clientes atendidos no Olist. A gente saiu dos 32 produtos que nós tínhamos com a rede Walmart, nas gôndolas do Walmart, para mais de 180 mil produtos ativos em estoque, sendo vendidos diariamente por mais de 3 mil lojistas, importadores, distribuidores, fabricantes, que confiam no Olist. O Olist se transformou na maior loja de departamentos dentro dos maiores marketplaces do Brasil. E aí é bacana, porque quando eu falo isso, todo mundo fala, caraca, que massa, que negócio grande, que negócio legal, e acha que tudo é flor, tudo é bonito. 1 ano e meio, o negócio acontecendo, a gente aprendendo pra caramba com o Olist, o nosso banco de dados começa a engasgar. Banco de dados é onde se armazena a informação. A gente começou a engasgar. E, logicamente, a gente também não é bobo, né, planejou a migração desse banco de dados para uma nova tecnologia que pudesse permitir a escala. Sem brincadeira. 1 mês antes de fazer a dita migração, o banco de dados travou. Parou. Não queria mais trabalhar. Imaginem vocês, a maior loja de departamentos, crescendo seus 25%, 30% ao mês, desligada, parada, travada. O que você faz? Eu olhava para isso como um ralado. No final, gente, eu já tinha passado por tanta coisa. O que era mais uma cicatriz naquela história? Vamos em frente. A gente tem que passar por essa situação. E realmente passamos. No final, aquilo virou um quebra-molinha na história do Olist. Hoje, se tem um dos grandes aprendizados de toda essa minha história, é não se apegar a um modelo de negócio. Não escrever ele na pedra, porque vai mudar. Se não é pelo seu cliente, se não é pelo seu investidor, se não é pelo seu time, é por você. É pelo seu aprendizado, é pela sua experiência. Então, estar aberto e ouvir é extremamente importante para evoluir. Hoje, o que mais me anima é que não é mais o sonho do Tiago. Hoje, esse é o sonho de 145 pessoas que sonham comigo todo santo dia, compartilham os seus dias, horas, meses, anos, para construir um carrinho de rolimã muito mais bombado, agora turbinado, e enfrentam todas as dificuldades comigo, todo dia. E o que me dá mais ânimo, mais vontade de acordar todo dia e construir algo ainda maior, é que a nossa missão, lá de Solidário, de promover acesso ao mercado, se mantém a mesma. No final, a gente sempre tentou fazer o que o Olist faz, só que com modelos de negócio diferentes. E o que mais me anima é que essa missão ela é tão grande e tão desafiadora que eu tenho absoluta convicção que a gente não está arranhando nem 1% da superfície. Obrigado.